Olá pessoal, sou o professor Celso Medeiros e hoje vamos falar sobre o triângulo retângulo. Um terreno tem o formato da figura abaixo. Qual a área desse terreno? Bom pessoal, quando a gente fala em cálculo de área, é interessante a gente procurar as figuras onde a gente conhece as fórmulas para calcular a área, que são os polígonos regulares. Nessa figura aqui, eu tenho um quadrilátero, mas ele é irregular. Então, o que eu tenho que tentar fazer para resolver essa questão? Eu tenho que tentar dividir a figura em mais do que uma figura e daí calcular as suas áreas individualizadas. Por exemplo, nessa figura aqui, se eu pegar e traçar uma linha aqui, ó, eu vou ter um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui. Ora, o triângulo, a gente sabe calcular a área. É base vezes altura divididos por 2. Então, agora basta eu calcular a área desse triângulo 1 e a área desse triângulo 2 e somar. Esse triângulo aqui, ele tem base 5 e altura 5. Então, a área do triângulo 2 é igual a 5 vezes 5, que é base vezes altura, divididos por 2. Então, a área do triângulo 2 é igual a 25 divididos por 2, que é igual a 12,5 quilômetros quadrados, porque nós estamos falando de área, certo? Por quê? Aqui é km, aqui é km. km vezes km, km quadrado. Beleza? Agora vamos calcular a área do triângulo 1. Olha, a área do triângulo 1 é um triângulo retângulo também. Então, imagine, eu vou rotacionar esse triângulo só para facilitar a visualização. Esse triângulo aqui, ele é assim, ó. Então, esse triângulo aqui é assim, ó. Eu só rotacionei ele. Então, esse 7 km aqui é a altura desse triângulo. E esse 1 km é a base. Bastou eu dar uma rotacionada nele, certo? Na verdade, se eu rotacionasse assim, ele ia ficar nesse formato aqui, né? E não nesse. Mas não importa. O que importa é a gente entendermos que isso é a altura e essa é a base desse triângulo retângulo. Então, a área do triângulo 2 do triângulo 1, do triângulo 2 a gente já calculou, é igual a 7 vezes 1 divididos por 2. Ora, 7 vezes 1 é 7, divididos por 2, 3,5 quilômetros quadrados. O enunciado quer saber a área do terreno inteiro. Então, eu vou somar a área do triângulo 2 com a área do triângulo 1. 12,5 mais 3,5 é igual a 16 quilômetros quadrados. Essa é a resposta da questão. Então, quando a gente tem o cálculo de uma área, de uma figura que não é um polígono regular, a gente tenta dividir a figura em mais do que uma figura para resolver a questão. Por exemplo, se eu tivesse uma figura assim, ó, e quisesse calcular essa área, né? Imagine aqui que eu tenho aqui, esse lado é paralelo a esse, e aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, aqui eu tenho z, e aqui eu tenho a, certo? Se eu dividir essa figura assim, ó, esse z aqui, ele vai ficar o pedaço do y aqui, e aqui z menos y. Esse pedacinho aqui que sobrou, ó, vai ficar z menos y. Daí eu vou ter um triângulo retângulo do lado de cá e um retângulo do lado de cá. Porque esse lado é paralelo a esse, e esse vai ser paralelo a esse. Certo? É lógico que, para a gente ter essa certeza se são paralelos ou não, normalmente a figura vem indicando que o ângulo é reto, por exemplo. Daí a gente tem certeza absoluta. Certo? Beleza? Espero que tenham gostado. Deem um curtida aí. Comentem. Tem alguma questão que vocês gostariam que a gente trabalhasse? Mande para a gente. Um grande abraço.